TV Pontual, crescendo junto com você. Iago, Silvana, Batiston, Vani, Daniel, cadê? Vitor. Bem, vou estar de férias, viajando. Nosso regulador, Paulo, representando o prefeito aqui de Goiânia, a regulação aqui de Goiânia, nossa presidente do Conselho de Administração, Michele, outros conselheiros nossos aqui presentes, desculpe não nominar todos aqui, mas nossos superintendentes aqui presentes também, gerentes, a equipe aqui dessa unidade, é uma das centenas de unidades da Sanepar, da Saneago, aqui no estado, é uma unidade de extrema importância. Aqui é a estação de tratamento de água do Meia Ponte, é o que abastece, sempre abasteceu grande parte da cidade aqui de Goiás e ainda um pouco da região metropolitana. Então, essa tarde, estou muito feliz aqui de estar podendo apresentar resultados, né? Na verdade, seguindo uma diretriz, e o governador tem falado desde antes de iniciar a sua gestão, e tem falado todos os dias, né, governador? Transparência, né? Além de, lógico, responsabilidade, enfim, tudo aquilo que diz respeito à boa gestão. Mas transparência é fundamental. E nada melhor para dar transparência, além de outras medidas que inclusive vamos apresentar aqui, é prestar conta do que fizemos, do que nos propusemos antes a fazer, o que fizemos, o que deu certo, e lógico, aquilo que não deu certo também tem que falar e por quê. Então aqui é esse o objetivo da reunião de hoje, sem delongas, eu vou direto à apresentação para depois também termos tempo de ouvir o governador. Okay? Vamos lá. Bem, só rapidamente passando aqui por alguns números, a Saneago é responsável por 97%, ou seja, o abastecimento de água de 97% da população urbana. Isso gira em torno de 5,7 milhões de habitantes são supridos, ou seja, a Saneago é responsável por levar essa água de boa qualidade, com regularidade. Na coleta de esgoto, hoje já atinge 61% da população urbana já com serviço de coleta de esgoto, em torno de 3,6 milhões de habitantes, e desse esgoto não é o total ainda tratado, nós vamos chegar lá rapidamente, mas hoje são 56% da população já conta com esgoto tratado. Bem, só para dar uma ideia de extensão de redes, que às vezes a gente fala de estruturas de saneamento, redes e tal, mas pouca gente, acho que visitou uma unidade como essa. Depois todos estão convidados a fazer uma visita aí também, para conhecer uma estação de tratamento, quem não conhece. Mas em termos de rede, hoje, aqui no estado, nós temos mais de 30 mil quilômetros de redes. Ou seja, dá para ir à Rússia e voltar, se somar todas as redes só de água. E de esgoto, são mais quase 13 mil quilômetros de extensão de redes de esgoto. Nós atendemos 226 municípios dos 246 e hoje a companhia tem 5.885 colaboradores. Alguns dados operacionais, estações de tratamento, como eu falei antes, como esta aqui, umas menores, outras mais ou menos do mesmo tamanho, são 188, estações de tratamento de esgoto são 98, captações superficiais 194, tubos tubulares profundos 870 e centros de reservação 1.396, ou seja, não é pouca coisa para manter e operar todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana, ao longo de todo o ano. Bem, claro que tudo isso é feito com muito esforço. Eu queria aqui dedicar todo esse patrimônio que tem e o funcionamento de tudo isso. Claro que tem problemas e nós vamos entrar em alguns dos problemas aqui, principalmente os encontrados no início da gestão, mas tem um grande feito e isso se deve aos colaboradores, ou seja, os empregados da Saneago. Eu pediria uma salva de palmas a todos os empregados da Saneago. E aqui aproveito também cumprimentando os colaboradores da Saneago, queria fazer uma homenagem especial
ao Dr. Zé Ubaldo, que foi presidente da companhia por 2 vezes, se aposentou, mas continua lá no nosso gabinete, prestando serviço ainda como assessor. Está ali seu Zé Ubaldo, acho que representa bem esse esforço enorme das pessoas, que tudo isso é feito por pessoas. Tá? A gente sabe que a companhia passou em alguns momentos ao longo da sua história por problemas bem graves. Aqui, logicamente, a gente não vai poder deixar de tratar disso, mas se ela existe até hoje e ainda com a qualidade que tem, é graças a esse corpo de funcionários da empresa. E aqui eu faço alusão aqui ao Dr. Zé Ubaldo. Bem, vamos lá para o cenário encontrado. Bem, quando chegamos, e um pouco antes de chegar, logicamente, já em final de novembro, início de dezembro, conversando com o governador, que ele chamou para conversar, a gente, lógico, fez uma avaliação e fez uma proposta de trabalho que um pouquinho mais à frente eu vou falar. Mas, claro que depois a gente entra mais profundamente nos dados e, infelizmente, um dos dados de um cenário encontrado, aí a parte negativa, é um grande número de obras paralisadas. Isso, para quem precisa de estrutura para levar água tratada para as pessoas e também para coletar e tratar o esgoto, é trágico. Né? Isso está deixando de levar esse serviço para as pessoas, que é fundamental, como a gente fala, é um serviço de utilidade pública, de saúde pública, até, né, Ismael, a gente estava comentando que investimento em saneamento reduz o gasto com saúde, reduz perdas de família, reduz, enfim, tudo aquilo que é indesejável, que traz malefício às pessoas, às famílias, do ponto de vista da saúde. Então, quando tem obra paralisada, por diversos motivos, isso tem que acabar. Né? Claro que por um motivo e outro pode acontecer, mas aqui neste caso eram 26 obras paralisadas, e um valor total dessas obras de 429 milhões, somando todos os contratos. Bem, vamos em frente. O segundo, depois eu vou voltar nessa questão das obras, mais para o final. O segundo ponto é investimento abaixo da necessidade de atendimento. Além das obras paradas, a gente tem um déficit de investimento para poder levar todos esses serviços nossos a toda a população em todas as cidades. Tem municípios que isso está mais avançado, tem outros menos avançados. Mas esse investimento abaixo, lógico que fica nessa falta de serviços ou serviços insuficientes em algum dos municípios. Outra questão é o descompasso entre o planejamento e a execução de grandes obras. Tá? A gente sabe do esforço enorme que é feito pela equipe, a companhia tem, como outras companhias também, um planejamento de longo prazo, mas a gente sabe das interferências negativas políticas, que tem interferências políticas que são muito positivas. Tá? Como a interferência do governador no sentido ali de dar ampla liberdade para nós de poder ter uma diretoria técnica à frente da companhia, em cada um dos setores, dentro das suas especialidades. Mas quando tem a interferência para outros fins, causa esse tipo de coisa, quebra o planejamento e aí a sequência das obras não atende. Então, entre o planejado e a execução, como por exemplo o sistema produtor Corumbá, que foi concebido já há vários anos, né? E está em construção ainda ali no entorno de Brasília, e ele está tudo sendo previsto para concluir até o final do ano, mas ao concluir, quando nos deparamos no planejamento do sistema, a parte de distribuição de água, o projeto não estava pronto ainda. Então ele vai ficar pronto, provavelmente até o final do ano, estamos dependendo de alguns fatores, principalmente relacionados à energia elétrica, a rede que tem que passar por áreas do DF lá ocupadas e que tem conflito lá com ocupantes. Mas, enfim, a rede, a produção vai iniciar, mas a água, a tubulação, ou seja, o sistema de macro distribuição para os municípios ali do entorno sul, vai ficar dependente desse projeto que estamos concluindo agora para licitar. Tá? Isso nós estamos minimizando esse problema com uma adutora antiga que estamos restaurando, e parte nós vamos, esperamos que consigamos terminar até o final do ano para levar para pelo menos parte da população ali do entorno sul. Bem, outro exemplo que poderia dar é o próprio João Leite aqui, que com a barragem que foi construída,
uma barragem grande, de grande porte, porém a distribuição também, depois veio a estação de tratamento, depois a distribuição da água, que são os linhões que levam a água, inclusive para a Aparecida de Goiânia, para a região metropolitana e para várias áreas de Goiânia, também não foram feitos no tempo que deveria ter sido. Então, hoje nós estamos correndo com isso. Na sequência, governador e todos aqui presentes, nós vamos mostrar o esforço que está sendo feito para recuperar o tempo e levar essa água do reservatório João Leite para a população que originalmente foi planejada. Então, esse descompasso entre planejamento e execução que acaba atrapalhando muito e penalizando as pessoas que ficam a desejar aí pelos serviços de água e esgoto. Outro ponto do cenário encontrado, só eu peguei 2 exemplos, tem outros, infelizmente. São exemplos maiores de grande porte, né? Outros são fragilidades em procedimentos e processos, tudo isso está sendo reorganizado dentro da companhia, né? Inclusive com informatização de tudo. Municípios sem contratos ou contratos vencidos, eu acredito que quase todos que estão aqui presentes sabem que a titularidade do serviço é do município, então é feito um contrato de concessão, um contrato de programa com a companhia, com o Estado, e aí a gente opera, mas sem esses contratos, lógico que tudo fica inviável ou dificultado. E hoje são, quando a gente pegou, eram mais de 70 contratos de programa dos 226 vencidos. Alguns outros problemas também dizem respeito a ressalvas no balanço. A gente tem um problema já há anos de ressalva, pelo menos 2 ressalvas das auditorias independentes que são feitas, por obrigação, inclusive, e diz respeito à operação decantação e sobre estoques na companhia também, que mais na frente eu vou mostrar estão sendo superados. E a própria operação decantação, que isso foi, acertou assim, a companhia de uma maneira muito, muito ruim, né? Mas lógico que a companhia aí é a vítima, né? Não é a causa, e estamos superando tudo isso com um esforço enorme com os colaboradores, ou seja, os funcionários engajados em toda essa virada, né, do que aconteceu da operação decantação. E logicamente apurando, independente das apurações que o Ministério Público está fazendo e outros órgãos, Polícia Federal, Polícia Civil, nós estamos promovendo agora as auditorias, não só da decantação 1, mas a decantação 2, a decantação 3, que isso nós sofremos também nesse semestre, e não é nada agradável estar dentro de uma companhia receber uma operação lá de polícia. Isso é extremamente desagradável, não era com a gente, mas é muito desagradável. E, logicamente, nós temos que apurar tudo isso está sendo apurado, foi encaminhado para a área de auditoria, que inclusive foi reforçada, com apoio da Controladoria Geral do Estado também. Vamos lá. Bem, dito aí parte dos problemas, vamos às soluções e resultados até aqui. Bem, como eu falei, logo no começo a gente apresentou uma proposta para o governador, depois discutimos logicamente isso internamente com o Conselho de Administração, com diretoria e tal, mas a estratégia passou pelo reforço da governança, com a implementação plena da Lei 13.303, que é a nova lei das estatais, que acabou de fazer 3 anos. Essa lei é muito positiva, não só no caso da nossa companhia, mas de todas as estatais do Brasil, mudou praticamente todas, né? Tem pontos ali extremamente importantes voltados à gestão, a redução de gastos, né? Tem que reduzir gastos, e foram várias ações na linha da redução de gastos, maior eficiência administrativa, fortalecimento financeiro, e eu vou detalhar cada um desses pontos, inclusive com a abertura de capital, ou seja, o IPO, e o incremento dos investimentos para a melhoria e expansão do sistema. Ou seja, a gente tem que ampliar os investimentos fortemente, rapidamente, mas para ampliar tem que aumentar a capacidade financeira. Para aumentar a capacidade financeira tem que fazer tudo aquilo que eu descrevi anteriormente. Bem, no nível da governança, vou passar meio rápido aqui, que senão vai ficar, né, até peço desculpas aqui, mas vou contar um pouco a paciência de vocês, que é um pouco longa a apresentação. Então, no que diz respeito à governança, nós criamos uma superintendência de governança, onde está aí gestão de risco, compliance, tudo aquilo que tem que ter. Os processos de auditoria,
Como eu falei antes, todos esses problemas, ou tudo que é encontrado de problema, está sendo encaminhado para a auditoria, para devido, sem perseguição de ninguém, sem nome nem sobrenome. Sim, tem problema, vai para a auditoria. Na verdade, não era depois que tem o problema. Na verdade, isso está sendo feito antes, preventivamente. Então, nós estamos trabalhando no preventivo, mas tem que trabalhar no passivo também. Infelizmente, tem muita coisa para ser feita. A parte de gestão de riscos, que inclusive nós somos o primeiro a aderir ao programa do governo, do Estado, de gestão de riscos, e as ações de combate à corrupção. Vamos lá. Bem, a companhia funciona conforme prevê a lei, com uma criação e políticas, a gente chama de políticas, são um conjunto de normas. Nós, nesse período, já criamos e revisamos 14 das políticas das companhias. Eu poderia colocar aqui algumas de maior, não é que uma mais importante que a outra, mas, por exemplo, a 10, política de gestão de riscos, a 11, política de compliance, política de alçadas de limites da Saneago, onde você especifica até que nível cada gestor pode decidir, no nível de superintendência, diretoria, conselho, né? Então está tudo muito detalhado e tudo muito bem implementado nesses 8 meses, funcionando de maneira plena, eu diria para vocês. Com muita ajuda do nosso Conselho de Administração, que tem sido muito parceiro, todos os conselheiros. Bem, aí vem a parte da transparência, mais transparência, adequação do portal de acesso à informação, adesão ao programa Mais Transparente, que isso o governador, desde o primeiro dia, deu a diretriz ali para todos nós, e a Saneago está implantado plenamente, e o primeiro lugar no ranking de maturidade de gestão de risco da CGE, que nós somos os primeiros a aderir. A ouvidoria ativa é aquilo de você, antes de pedirem, você fazer o máximo de esforço de botar tudo à disposição de quem precisa da informação e não ficar respondendo, e sim se antecipar as informações, ou seja, publicizá-las. E a questão também da publicação da carta de serviços ao usuário. Tudo isso feito. A redução de despesa, claro que a gente tem que procurar sempre, em qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer área que a gente trabalha, a redução de despesa. Isso faz parte e é fundamental na gestão. E, lógico, para sobrar dinheiro para investir, investindo, aqui tem uma diferença. Investindo, a gente, além de levar o serviço, lógico que é uma empresa, é do governo, mas ela tem que fazer seu recurso, até porque hoje a empresa não depende do Estado, ela depende, ou seja, ela gira em torno do que ela produz, de maneira... Depois vou também falar das contas, mas a gente tem que fazer o máximo com o mínimo. Tá? Então, essa é a linha, lógico, sem perder qualidade e nem trazer riscos para a operação. Mas aí, de imediato, já no primeiro mês, nós tivemos uma diminuição dos cargos de livre nomeação, aqueles do Estado que ficam à disposição da Saneago. Isso trouxe uma economia de quase 8 milhões por ano. A revisão da estrutura organizacional, foco em áreas estratégicas, isso trouxe mais aí 1 milhão por ano. O programa de desligamento voluntário, ou seja, como o próprio nome diz, é voluntário, é um programa para aqueles que querem deixar a empresa, como existe em todas as empresas em geral, até no serviço público. A gente fez isso em 6 meses, já fechamos esse edital, e em setembro já vai ocorrer o desligamento. Ou seja, são 139 adesões, que está trazendo uma economia de 43 milhões ano para a companhia também. Melhorias no canal de atendimento ao cliente, incluindo o uso de novas tecnologias, uma economia de 700 mil em 6 meses, equipe dedicada à retomada de obras paralisadas, em função do número lá de obras, a reinspeção de contratos de obra, ou seja, contratos que apresentam quando você faz de uma certa tipologia, começa a apresentar problemas, você tem que pegar aquela tipologia de serviço e, na verdade, fazer em todos eles. Então, só alguns contratos que foram feitos, já teve glosas aí que alcançaram 5 milhões, e a modernização e informatização da gestão e acompanhamento dos processos judiciais, até porque a gente tem muita judicialização também. Bem, isso é na gestão. Peguei alguns destaques, tem muito mais coisa, não vou cansar demais vocês. Na parte financeira, a preparação para o IPO, ou seja, a oferta pública inicial, ou seja, abertura de capital. E aqui eu quero deixar bem claro, né, a imprensa, aproveito para agradecer a presença da imprensa aqui, imprensa fundamental nesse processo de transparência, levar informação real e
em tempo real também para toda a população. Aqui eu estou falando de oferta pública inicial, ou seja, um IPO, não é privatização, não se tem ideia de privatizar empresas. Acho que o governador está aqui, pode depois... Nosso plano de ação, aprovado pelo governador e por todas as instâncias da empresa, é no sentido de abrir o capital e, com isso, reforçar financeiramente a empresa para fazer os investimentos necessários para expandirmos nossas estruturas o mais rápido possível. Então, é isso que está sendo preparado, está tudo andando muito bem. Tinham duas questões, que depois eu vou falar mais detalhe, que eram as ressalvas que a gente tinha das auditorias, que isso impede fazer a abertura da oferta pública, né? A CVM não permite, e uma delas, governador, em 3 meses, no balanço do primeiro trimestre, já nós conseguimos tirar, que é a da operação decantação. A segunda, que é sobre estoques, já tem alguns anos, a gente tem, assim, crê fortemente que agora no fechamento do balanço do segundo trimestre a gente venha a ter resultado e positivo no sentido de retirar também essa ressalva. E aí, fora outras ações que têm que ser feitas para fazer essa oferta inicial, a gente já estaria apto a fazê-la. Bem, a pontualidade também nos pagamentos de fornecedores, nós estamos em dia com todas as contas, tá? Contratação de consultorias para a base de ativos da companhia, isso é importantíssimo, sabemos claramente todos os nossos ativos, em todos os nossos lugares, não ser só uma base contábil, isso já está feito. Contratação de nova agência de avaliação de riscos, nós tínhamos uma só, estamos em processo final de contratação da segunda. Reestruturação do site de relacionamento com investidores e acionistas, retirada da primeira ressalva, já falei, e em vias de retirar a segunda, e adequação do calendário com fechamento e entrega das demonstrações financeiras com a CVM no prazo. Bem, falei da gestão, falei da governança, falei da transparência, falei da gestão, falei do financeiro, agora vamos entrar na operação. Nesses 6 meses, nós incrementamos entre entrega de obra, aí faz as ligações, entra a parte de faturamento na área comercial, nós conseguimos um incremento de 23.600 ligações de água, isso atinge mais ou menos, abrange mais ou menos 78 mil beneficiários diretos e de esgoto um pouco mais, 27.500 novas ligações nesses 6 meses, beneficiando em torno de 90 mil beneficiários diretos. Parece pouca coisa, mas não é não. Incremento de rede, ou seja, quase 170 mil metros de rede, atendimento aos clientes, isso é atendimento que ligo, tem um vazamento aqui, ali, tal, um total aí nesses 6 meses de quase 1.250 atendimentos, e análises laboratoriais, que a gente tem laboratórios em todas as cidades e nas gerências regionais também, são mais de 175 mil análises laboratoriais de água e 24 mil análises de esgoto. Isso é feito diariamente, várias vezes ao dia, para manter a qualidade, provar e tudo isso auditado. Vamos de frente. Tomar água dessa minha água aqui para conseguir falar. Bem, a regularidade nos sistemas, na parte da operação ainda, um investimento de 8 milhões de geradores de energia para garantir a operação de água e esgoto. Isso eu falava com o senhor, governador, e com mais alguns colegas que estão aqui. Exemplo lá de Aruanã, né, e outras, principalmente cidades turísticas, mas em outras também. Isso é para as estações de esgoto, que quando falta energia, às vezes transbordam, e a gente leva multa, cria problema ambiental. E também na parte de água em cidades turísticas, que quando é um feriadão ou férias como agora, Aruanã, tem muita gente no lugar, excesso, sobrecarga de energia, cai energia. Com isso, cai a produção de água, e aí falta água. A energia volta, mas demora a repor a água. E aí é um problema, o povo vai embora, prejuízo, acaba com as férias das pessoas, aquele momento ali que as famílias tanto esperam para ir lá curtir num lugar como Aruanã, Alto Paraíso, Pirinópolis. Então nós, nesses, alguns permanentes, outros nos feriadões,
ou férias, nós contratamos geradores, até pelos problemas que a gente tem no fornecimento de energia elétrica. Ou seja, um gasto a mais que a gente não deveria de ter, mas fizemos porque nós trabalhamos em função das pessoas, do cliente, da população. Então não pode medir esforços no sentido de dar conforto às pessoas no que diz respeito à água, que é um elemento fundamental da vida das pessoas e, logicamente, de todos os seres vivos. Então não pode faltar. E aí, antes ainda do carnaval, eu pensei, carnaval, tudo cheio, naquele momento ainda, no segundo mês de governo, nós contratamos geradores, colocamos nessas cidades que estão listadas aí, e no carnaval já não teve nenhuma reclamação. Eu espero que em Aruanã, nessas férias, pela primeira vez, não vai ter nenhuma reclamação, não vai ter falta de água, porque além dos 3 geradores que nós colocamos lá, nós ainda aumentamos a reservação de água, construímos mais 2 reservatórios de 500 mil litros cada, e passamos de 700 mil litros reservados para 1 milhão e 700 mil litros reservados. Ou seja, acho que estão garantidos lá, né? E é isso que tem que ter, a sensibilidade também e sair na frente antes de ter o problema. Vamos lá. Bem, a parte de eficiência energética, para quem não sabe, nós somos o consumidor número 1 de energia. Gostaríamos de não ser, né? Porque é cara, né? Isso impacta as contas nossas fortemente. Os reajustes de tarifa, quase metade dos reajustes é em função de energia, pela alta de energia. E aí nós estamos investindo em outras alternativas, né? E essa energia não é assim dos escritórios, não. Tudo que a gente produz é com bombas elétricas gigantescas, então é um gasto enorme. Então nós investimos aí 10 milhões em instalação de usinas fotovoltaicas e motores bomba, com uma economia estimada aí, um retorno econômico anual de 3,4 milhões. E esses 10 milhões ainda é fundo perdido que a gente conseguiu aí no fundo de energia que nós temos direito. Na operação ainda, compromisso com a vida e com o meio ambiente. Tem o programa Olho no Óleo. Para quem não sabe, o óleo de cozinha, se colocado lá no esgoto, jogado no ralo da pia ou qualquer outro, ele prejudica fortemente o tratamento de esgoto, atrapalha muito. Então tem todo um programa de coleta de óleo. Só nesse semestre foram 17 mil litros de óleo coletado. E a parte de reflorestamento também, num programa em parceria com o Ministério Público Estadual, reflorestamento de 42 nascentes. Bem, ainda na questão ambiental e também buscando a segurança hídrica, com base até no decreto 9438, que foi assinado no final de abril pelo governador, foi um decreto de alerta hídrico para a bacia do Meia Ponte. Então tinha uma série de ações previstas para a Saneago fazer, porque a Saneago também ela tem que levar água de boa qualidade com regularidade, e tem que coletar o esgoto e tratar. Mas essa água vem da natureza. Então nós temos o dever de ajudar nas bacias. É ajudar, a missão, a obrigação, no caso não é nossa, mas a gente entende como fundamental, até porque é a água que a gente coleta, trata e vende, né, leva para as pessoas. Então tem que ajudar a cuidar. Então um dos itens lá é a revitalização e conservação da bacia, um projeto Fundo Nacional do Meio Ambiente, que vai recuperar as APPs na bacia do Meia Ponte, 9 municípios. São ações em 173 propriedades, não só da APPs, mas também das nascentes. Isso está já em licitação por meio de pregão eletrônico. Na contratação de um estudo hidrológico também fizemos, só para os senhores e senhoras entenderem, principalmente em regiões onde tem uma grande aglomeração de pessoas, como Goiânia e a sua região metropolitana, a gente tem que pensar sempre décadas na frente, 30 anos pela frente, ter um plano diretor de tudo isso. Então tem que investir em estratégias e começar a construir, até porque o crescimento vegetativo dessa população toda é um número grande de pessoas que incrementa a cada ano. Então você não resolve o problema de demanda de água de um dia para o outro. Então você tem que fazer uma projeção lá para frente e ter uma estratégia. A estratégia passa por novos reservatórios, enfim, tem várias medidas. E aí nós contratamos esse estudo hidrológico, o Dr. José Ubaldo é o grande entusiasta, né, Dr. José? E já está contratado em os estudos acontecendo justamente para projetar até 2070
o que a gente tem que fazer de novos reservatórios, novas formas de captar, ou seja, qual a estratégia para não faltar água. E aí vai orientar os novos investimentos. Isso está contratado, está em execução, não só no raio de 60 km de Goiânia, como de 40 km de Anápolis também. Vamos em frente. Aqui é uma ideia, tem outros possíveis mananciais, e é isso que vai ser estudado. Outra questão é a redução de perda de água tratada. O investimento, isso já é uma marca da Saneago, eu diria, fruto do trabalho aqui dos nossos colaboradores, acho que até da equipe de onde veio o nosso atual diretor de operações, do Vanir, e aqui em Goiás nós somos o primeiro colocado em perdas, primeiro no bom sentido, ou seja, nós temos o menor índice de perdas do Brasil, o estado tem, e das capitais, Goiânia fica em segundo lugar, ou seja, enquanto o índice está lá em torno de 38, aqui está, para Goiânia está em 21, e para o estado está em 28. Então, mas mesmo assim, nós continuamos investindo, isso aqui é importante, essa água perdida é água a mais que nós estamos tirando dos mananciais e prejuízo também, porque é energia, produtos químicos, serviço das pessoas para levar essa água. Então, esse é um grande investimento. Aí já assinamos um contrato aí de aquisição de todos esses equipamentos aí, para investir mais ainda na redução de perdas, mais do que a gente já tem. Lógico que isso é uma meta que tem que ser sempre perseguida. Vamos lá. E ações de conscientização e informação, que é a campanha que todos viram aí já pela televisão e por onde anda aí, que é a campanha de consumo consciente, que até com dois personagens aí, que é o Banjo e o Sato, ou seja, o esbanjador e o sensato, bastante bacana, que está em shoppings, na mídia, nos pontos turísticos agora durante as férias, intensificando fortemente essa campanha para que tenha um consumo consciente. Aqui um pouco das imagens aí, por onde a gente anda aí, encontra os personagens e material, isso ressalta aqui com vários parceiros, Polícia Militar Ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Agricultura, enfim, tem vários parceiros aí que estão nos ajudando, a própria imprensa aí fortemente está ajudando nessa campanha. E aqui, eu tenho certeza que iam perguntar mais, e aí, como que está o Meia Ponte agora, né, atualmente? Esse ano vai ter problema ou não vai ter problema? Diria o seguinte, estamos bem melhor preparados, né? A doutora aqui que tem interligação da Mauro Borges lá do João Leite para, aqui o Meia Ponte está funcionando, né? O Meia Ponte está ali ainda um pouco melhor do que o ano passado, que já não teve problema, né? E a gente espera que continue assim, né? A secretária Andréia, ela está intensificando o trabalho também com os outros usuários de água do Meia Ponte, né? Para cima, logicamente, da captação, no sentido de também ter um consumo consciente, investindo em tecnologias para a agricultura, que continuem produzindo, mas logicamente usando menos água possível, para que todos os usuários consigam ter acesso à água, mas sem faltar para aquilo que é prioridade, que é a dar atendimento aí ao abastecimento para os humanos e a dessedentação animal. Então essa é a vazão que está hoje, está aí um pouco acima do que a nossa outorga permite ainda. Bem, atestado de viabilidade técnica, aquilo que os empreendedores encaminham para nós, para fornecimento. Esse ano já foram quase 700 atestados aí de viabilidade técnica para novos empreendimentos. Isso chega se fosse construída todas as unidades desses empreendimentos, daria quase 170 mil novas unidades habitacionais, ou seja, com a viabilidade atestada ali para interligação ou abastecimento. E agora eu vou entrar um pouquinho em obras, daí eu concluo. Bem, sobre as obras, a gente trabalhou numa redefinição do modelo de fiscalização de obras, aumentando a segurança das inspeções e prevenção de fraudes e falhas, a reinspeção dos contratos em curso, aquela economia só em alguns contratos que foram feitos já rendeu uma economia, né, para a empresa. E também criamos uma equipe dedicada a relicitar aquele conjunto de obras paralisadas. Bem, entrando agora aqui, para ser didático, nós classificamos em alguns conjuntos dessas obras, da situação desses conjuntos. Então, o primeiro conjunto é sobre as obras paralisadas
em dezembro, ou seja, quando entrou em janeiro, eram 26, hoje 19 das 26 já estão sendo retomadas ou em processos de relicitação. Tá? Aqui é a lista dos municípios que estão sendo já foram tomados providência. Os outros não, que não tem providência para aqueles 7, mas esses estão mais avançados. Aqui está até as cidades aí citadas. Pode ir em frente. Obras concluídas no primeiro semestre, ou seja, obras que estavam em andamento e foram concluídas, ou seja, demos celeridade, demos continuidade. O investimento total é de 167 milhões e lá em Formosa, uma ampliação de uma estação de tratamento de esgoto e também em Planaltina, estação de tratamento de esgoto e redes. Em Padre Bernardo, a parte de água, e em Aparecida de Goiânia, investimento em novos poços e centros de reservação de 31 milhões, quase 32 milhões. Isso, inclusive, vai dar maior garantia para que não falte água neste ano já, durante a estiagem. Né? Esperamos que isso venha já melhorar bastante a situação de Aparecida de Goiânia já nesse período de estiagem. O outro bloco, que é o terceiro, são obras em andamento. Nós temos de contratos feitos e obras que em andamento quase 500 milhões. Né? Ali está a lista de todas, não vou entrar em detalhe de cada um. Logicamente, depois a imprensa ou quem tiver interesse, a gente coloca a equipe à disposição para detalhar uma por uma, se for o caso, de acordo com a região de cada um. Se tiver interesse, mas aí estão todas as obras em andamento, quase 500 milhões de obras contratadas e em pleno andamento, aí em várias cidades. E o que é bastante bom, nesses 6 meses nós já licitamos mais de 200 milhões em algumas obras de extrema importância. E aí são os linhões, ou seja, aqueles linhões que tanto o sul, que passa lá por baixo de Aparecida, como o que passa o central aqui, que corta Goiânia até chegar a Aparecida. O projeto estava previsto em 3 etapas, nós já listamos a etapa 1, 2 e 3, e fora os linhões, uma reservação também em Hidrolândia, e no Novo Gama, governador, aquele compromisso que tinha de licitarmos a estação de tratamento de esgoto, que os municípios aí vão poder licitar as redes de esgoto de um recurso do Ministério de Desenvolvimento Regional, né, que era a fundo perdido, inclusive, e nós conseguimos licitar, está licitado, então compromisso feito, compromisso assumido, vai ter lá o esgoto e a estação de esgoto. Só essas obras aqui já são mais de 200 milhões licitadas. Uma delas, inclusive, a licitação já fechou, já está em contratação. E obras a licitar até o final do ano, né, o que está no nosso planejamento, mais 378 milhões, isso está de acordo com o nosso planejamento estratégico, tudo previsto, sem passar, sem exceder nada dos nossos limites, mas é um conjunto de obras muito importantes para vários municípios. Aí eu não vou entrar em detalhe de uma por uma, por questão de tempo aqui, e para não esgotar a paciência de senhores e senhoras, mas é um conjunto bastante importante de obras. Ou seja, somando, tirando aquela parte de obras que estavam em andamento, ou melhor, tirando a parte de obras concluídas, mas as obras em andamento, obras licitadas e obras a licitar, neste ano nós vamos fechar aí 1.100 bilhões de obras que a Saneago vai estar conduzindo. Então, esse é o compromisso. E quando a gente fala de obra e de valores, gente, às vezes a gente fala do valor, as pessoas falam, por que esses milhões todos? Tem que falar do valor e do esforço que tem, porque são muitos contratos. Às vezes você faz uma grande obra, pronto. Mas quando são muitas obras espalhadas por aí, não é fácil. E a obra é o que dá as condições de levar água, né, de produzir água, levar água, trazer o esgoto e tratar o esgoto. Então tem que ter obra, não tem jeito. E isso tem seus custos, tem uma operacionalidade enorme, tem que fazer projeto, tem que fazer orçamento. Nós somos uma empresa que o controlador é público, então nós temos que seguir todo o rigor público, né? Somos fiscalizados, logicamente, pelos órgãos de controle, né? E aí
não é fácil fazer isso funcionar e andar nesse tempo. Então eu creio que... O outro, por favor? Aí, então. Eu creio que com esse conjunto de ações, que é o que estava planejado, tem muito mais coisas menores e tal, mas conforme nós planejamos lá ainda em dezembro, depois aprimoramos isso com o conselho, com os diretores que chegaram, tá? E todo esse esforço de trabalho feito com muitos que estão aqui ajudando, de outras secretarias, do governo do estado, Valéria aí na comunicação nos ajudando, enfim, desculpe aí o Ziller, estou vendo ali agora também em termos de controladoria, Wilder, obrigado pela presença de vocês dois, todos que estão aqui. Não é um trabalho de uma mão só, é um trabalho de muitas mãos, de uma equipe, eu diria assim, muito qualificada que tem na Saneago. Então, com esses investimentos que foram feitos, desde a governança, de organização de processos, de informatização, de todas essas iniciativas que eu falei aqui para os senhores, andando tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tocando os projetos das obras, soltando as licitações, eu entendo que isso aqui, rapidamente, vai fazer muita diferença. A gente vai crescer nos percentuais, muito mais gente vai ter acesso à água e esgoto, ou seja, o conforto de ter uma água de qualidade e com regularidade em suas residências, em seu comércio, em sua indústria, enfim, fazer aquilo que é nosso serviço, né? Nossa missão é nossa obrigação enquanto empresa de saneamento aqui no estado de Goiás. E a gente... Um pouquinho de emoção. A gente faz com dedicação, mas lógico que sempre com emoção, né? Quem se dedica à causa pública, eu duvido que não tem emoção nas coisas que a gente faz no dia a dia. Mas eu digo que a Saneago, e bem como a maioria das empresas de saneamento, da onde eu vim também lá da Sanepar, não é porque eu trabalhei 30 anos com o meio ambiente, não, com os parques e tudo mais, mas porque é obrigação da gente. A gente vai muito mais longe. Eu acho que além de levar água e esgoto, a gente tem que focar, tem que ajudar nos projetos ambientais, de onde vem a água fundamental para todos, tem que conservar esses mananciais. Aí nós estamos lá, né, governador, no projeto do Araguaia, no Meia Ponte, vários outros projetos pelo estado e também algumas questões sociais. É muito importante a empresa estar associada a essas questões sociais e levar o nome, valorizar o nome da empresa, vinculando a projetos ambientais, projetos sociais, projetos que levam o bem para as pessoas, que é para isso que nós estamos aqui. Então, eu acredito fortemente que a empresa, em pouco tempo, vai voltar a ser, não que deixou de ser, mas vai crescer fortemente e vai ser, mais uma vez, e creio eu para sempre, motivo de muito orgulho para todos os cidadãos de Goiás. É isso, gente. Obrigado pela paciência, pela atenção. Nesse momento, senhoras e senhores, nós teremos a apresentação do vídeo sobre o Sistema Produtor Corumbá 4. Por irresponsabilidade e má gestão, Goiás espera por Corumbá 4 desde 1989. Obras de uma estação de tratamento... Não tem jeito, não. Não tem. Tô comprando outra câmera que aí põe ela lá no centro. Deixa fixo. Deixa fixo. Isso aqui é tortura. Por irresponsabilidade e má gestão, Goiás espera por Corumbá 4 desde 1989. Obras de uma estação de tratamento foram abandonadas em 2005. Hoje está em andamento uma obra consorciada com Brasília que já consumiu mais de 100 milhões de reais do Tesouro de Goiás e que seria concluída este ano sem que uma única gota de água chegasse às casas dos goianos, porque nem sequer o projeto do sistema de distribuição estava pronto. Da forma como a obra estava sendo feita, somente Brasília teria acesso à água de Corumbá 4. Mas gestão que tem compromisso com as pessoas procura soluções, gastando o dinheiro público de maneira responsável e transparente.
Goiás tem um novo governo. A Sanniago tem novo comando e novas diretrizes. Para evitar que o dinheiro dos contribuintes goianos tivesse sido gasto em vão, nós identificamos uma tubulação abandonada em perfeito estado e vamos rapidamente fazer o sistema de distribuição para garantir de imediato que parte da população de Valparaíso e Lusiânia tenham água de qualidade em suas torneiras assim que as obras de Corumbá 4 forem concluídas. E isso vai acontecer até o final deste ano. Agora você pode confiar. Neste momento, senhoras e senhores, o pronunciamento do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Bem, uma boa tarde aqui aos senhores, senhoras, a todos os servidores e servidoras da Sanniago, a quem eu presto uma homenagem especial. Quero reverenciar também a figura de Zé Ubaldo, este homem que eu conheço, já estou bem idoso, mas eu conheço desde criança, pessoa querida da minha família. E é muito fácil vocês que são servidores saberem realmente identificar qual é o servidor que merece de todos vocês o respeito e a consideração. Este homem tem uma história de vida. Esse homem é um homem que seus filhos, as filhas, são todas pessoas que hoje estão aí em cada uma das suas áreas de profissão. E ele a vida toda foi presidente da Sanniago, foi diretor da Sanniago. Zílio, olha aí. Esse é o patrimônio que ele tem, um patrimônio moral dele. É um homem que é respeitado hoje. É isso que realmente faz com que muitos dos servidores da Sanniago pensam, olha, por quê? Zé Ubaldo até hoje tem essa postura, sua mania, ainda consegue chegar naquela caminhonete antiga, ela ainda consegue chegar todo dia lá na Sanniago. Esse é acho que nós temos que mostrar para Goiás que são todos vocês que são servidores da Sanniago, que enobrecem o estado de Goiás. Vocês dignificam essa empresa. E é por aí que a gente espera que possamos mostrar a todo o povo do estado de Goiás que esse governo será um governo de total transparência, de compromisso com aquilo que é o republicanismo, ou seja, a forma correta de se exercer a profissão de governante, de diretor, de presidente de entidade, de secretário, de servidor público. Acho que é isso que tem que ser resgatado. São essas pessoas que têm que ser homenageadas por nós. Este sim merece a nossa consideração e o nosso respeito. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da Sanniago, uma pessoa extremamente preparada, reconhecida pela sua capacidade de conduzir, de gerir e de debater um tema que indiscutivelmente está na pauta hoje, também no cenário nacional, que é Ricardo Slavinski, com quem com muito orgulho eu tenho na minha equipe de governo. Ao meu colega deputado federal Zacarias Calil, meus agradecimentos e ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos a todos os deputados federais, senadores da República, que tanto têm nos ajudado. Como médico, cirurgião, tem sido o braço forte nosso lá na Câmara dos Deputados, podendo nos ajudar agora nos repasses aos nossos hospitais e uma prioridade total ao nosso materno infantil. Ao nosso deputado Caio Salim e ao deputado Rubem Marques, os dois sustentáculos também do nosso governo na Assembleia Legislativa, os meus agradecimentos pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo a cada dia para poder dar continuidade a esse nosso trabalho de recuperação e de reconstrução do nosso estado de Goiás. Ao presidente da Agência de Regulação e Controle, Paulo César Pereira,
aqui representando o prefeito Iris Rezende, ao meu secretário também de Saúde, Ismael Alexandrino, que fez há poucos dias também a sua exposição do Estado da Secretaria de Saúde de Goiás, ao nosso senador Wilder Moraes, secretário de Indústria e Comércio, que nos próximos dias também vai apresentar a nós os seus 6 meses aí à frente da Secretaria, a nossa secretária Valéria Torres, Esporte e Lazer Rafael Raif, da Cultura Dival Lourenço, da Agricultura Antônio Carlos Neto, da Controladoria Geral do Estado Henrique Ziller, do Comandante-Geral da Polícia Militar Coronel Brum, da Casa Militar o Coronel Alencar, chefe de gabinete de gestão aqui, ao meu amigo Lívio Luciano, ao cumprimentá-lo, cumprimento também ao Coronel Uzeda, ao secretário de Agricultura da Paraíba. Rapaz, mas que alegria, não sabia, não havia sido informado. O senador Efraim está aqui presente, olha, fui deputado com ele desde meu primeiro mandato, depois senador da República e pai do Efraim Filho, uma das maiores lideranças democratas, líder do meu partido também na Câmara dos Deputados. É uma honra enorme poder recebê-lo aqui nessa terra, viu, Efraim? Você sabe que nós temos um carinho enorme e é uma honra poder estar aqui recebendo no meu estado de Goiás, tá bom? Aqui é o presidente da JUSEG, o Pires Barba, nossos também representantes aqui da Agrodefesa, ESAD, da CELG, da EMATER, ao vice-presidente da GEAB, Luiz Sampaio, a ex-deputada Rose Cruvinel, ao empresário Hugo Goldfeld, aos senhores, senhoras da imprensa aqui presente, a todos mais. Veja, também ao suplente deputado Zé da Imperial, que se faz presente. O importante, né, nessa avaliação que nós estamos fazendo é de vocês terem uma ideia do quanto nós estamos superando dificuldades neste momento. Essa realidade, essa radiografia que você viu da Saniago, ela não é diferente das demais. Há poucos dias nós estávamos na cidade de de Aragarças, onde nós recebíamos o presidente da República. Aí lá o prefeito mostrava o esgoto caindo no Rio Araguaia. Aí eu disse, mas como? Não fizeram a rede? Governador, fizeram. Mas só que realmente o dinheiro foi levado na operação decantação e aí com isso só sobrou para o Araguaia todo o resíduo aqui captado na cidade. Essa situação ela se repete com uma frequência muito grande. Vocês acabaram de ver aí a estação de tratamento aqui da Corumbá 4, o que restou para Goiás? Apenas uma área vazia, sem que tenha ali a obra necessária para que possamos fazer com que as pessoas que moram naquela região do entorno sejam atingidas por aquilo que é uma construção entre o governo de Goiás e o governo do Distrito Federal. O Distrito Federal se abastece dessa água e nós, goianos, ainda estamos empenhados ao máximo para fazer com que isso se transforme numa realidade. Nós estamos há poucos dias, onde nós lançamos um parque ambiental, uma reserva florestal na beira do rio Santo Antônio Descoberto. Aquela represa toda, aquele reservatório todo serve a atender Brasília, nem uma gota d'água para a região ali de Águas Lindas. Então, o que é que nós estamos assistindo neste momento? É uma situação que vem se acumulando no decorrer de anos, onde é muito mais a parte de marketing, de propaganda, sendo que a obra nunca é concluída, ela nunca chega ao fim, ela não tem uma resolução, as obras são inacabadas, ela tem períodos de construção, período pré-eleitoral, e aí espera-se nova eleição. É esta maneira com que se governa o Estado? Pelo contrário, nós temos que ter planejamento. Nós conversávamos ali agora há pouco, neste momento onde ele planejava aqui a Goiânia, Anápolis, as grandes metrópoles para os próximos 30 anos, eu e meu amigo Zacarias Calil conversando a necessidade de planejar, ter noções de como Goiás vai crescer, como atender essa demanda.
estamos um passo à frente daquilo que é a evolução, que é o avanço que nós temos hoje, da necessidade de abastecimento de água, da conscientização das pessoas em preservar os mananciais, poder manter as áreas de preservação permanente, poder ter uma cultura também de não abusar do uso, fazer do uso da água. Isso tudo faz parte daquilo que nós pretendemos readequar no hábito e no dia a dia das pessoas. A função nossa, como governo do Estado, é exatamente saber de uma coisa só. Não se governa sozinho. Não adianta apenas a voz do governador. Nós temos que ter uma sintonia direta com os servidores públicos. Do contrário, nós não conseguimos superar os desafios. Um desafio como hoje, pela manhã, eu fiz questão de estar lá em Brasília, na posse do presidente do BNDES, onde ele assume agora, e que realmente eu fiz questão de cumprimentá-lo quando ele diz: o banco, o BNDES, vai deixar de ser banco para ser desenvolvimento social. E aí sim, é isso que o povo espera. O povo espera que haja uma resposta imediata à crise que tem, e essa crise ela só pode ser superada quando nós acreditamos nas boas intenções, na transparência de um governo, em cada real aplicado, onde ele foi aplicado, qual é a sua origem. E é por isso que nós trouxemos o Ziller aqui, que implantou o compliance em todos os órgãos do Estado de Goiás. Quantas dificuldades vocês estão vendo, estão assistindo neste momento? Quantas frustrações e, de certa maneira, até decepção, quando vocês viram aquilo que vocês se sentem donos, que é da Saneago, ver aquela entidade, aquela instituição que é querida, aquela empresa que vocês construíram, de repente sendo lançada no cenário nacional como operação de desvio de dinheiro, de corrupção, de negociata. Quer dizer, é isso que o povo não tolera mais. Então é baseado nesse sentimento que nós temos que acreditar que o Estado de Goiás vai recuperar o mais rápido possível. O que nós precisamos é de sair da condição que nós estamos hoje, onde o Estado é inadimplente com o Tesouro Nacional e não pode ter o empréstimo avalizado pelo governo. Nós temos a capacidade de uma Saneago a superar tudo isso. Nós temos uma capacidade de nós criarmos situações onde o Detran também sobrevive sobre isso, que cobra taxas. Mas vocês viram o que nós demos conta de fazer? As taxas do Detran nós jogamos pela metade. Eu acredito que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás vai refletir agora, porque eu não acredito que vai legislar contra o sentimento do povo goiano, onde nós trouxemos uma taxa de fiscalização de R$ 175 para R$ 108, e de repente essa decisão nossa foi reformada pelo Tribunal de Contas, voltando a taxa a valores de R$ 175. Eu não acredito nisso, eu nunca vi nada parecido com isso. Acho que nós temos que proteger o cidadão, nós temos que trabalhar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós não podemos invadir e nem assaltar o bolso do cidadão, nós não temos direito de fazer isso. Quando nós retiramos o radar móvel, que era a armadilha montada para cada um, quando nós diminuímos o preço da vistoria, estipulamos em quantas vistorias podem ter, quando nós definimos de que o preço da placa de Goiás não vai ser mais de R$ 220, nem será de cartel, vai ser de R$ 110. Quando nós definimos também que não tem que se pagar assinatura e registro em cartório, e que nós ainda, com todos esses cortes, nós vamos gastar e doar ainda em torno de R$ 11 milhões de carteiras de motorista a custo zero para as pessoas mais humildes do nosso estado de Goiás, transformando em ferramenta de trabalho. Eu faço esse levantamento aqui junto com a Saneago, para também hoje poder testemunhar que o presidente da República, no evento agora pela manhã, fez questão de prestar uma homenagem especial à Polícia Militar do Estado de Goiás, onde o seu sobrinho vai se formar aqui como cadete, e ele estará aqui no dia 26, no momento da homenagem.
bater continência à Polícia Militar dentro do Palácio do Planalto, do Estado de Goiás. Isso é orgulho para todos nós, nossa Polícia Civil, nossa Polícia Militar, nossos agentes penitenciários, nosso Corpo de Bombeiros, pelas ações no Araguaia, salvando vidas, lutando, combatendo bandidos. Goiás hoje é um estado que não é mais a Disneylândia de bandidos. Nós mudamos Goiás em 6 meses, graças à eficiência que nós temos das nossas polícias. Então, tudo isso engrandece e mostra o que uma Saniago fez. Aqui não está ninguém na diretoria para enriquecer. Aqui não está ninguém na diretoria para sair de lá e dizer que é o mais rico, que expandiu o patrimônio. Isso não é referência mais dentro da Saniago. A Saniago é referência de um servidor público que sabe do seu compromisso e responde à altura pela necessidade de fazer chegar água tratada e esgoto e sanitário em cada uma das casas. Essa é a Saniago que nós acreditamos nela. E é por isso, minha gente, que nós estamos à frente dessa luta. Eu quero também reverenciar aqui, fazer uma referência especial a Iris Rezende. Me lembro bem das dificuldades, onde naquela época eu era apenas deputado federal, entre o Iris Rezende, no momento em que a Saniago foi vendida e aí sim foi privatizada, e que o Iris insurgiu contra, que não aceitaria o contrato para passar para a Saniago se ela fosse privatizada, é que derrubou a negociata que foi feita naquela época e ela voltou a ser do estado de Goiás naquele momento. Essa é a realidade nua e crua. E hoje vocês podem ter certeza, no governo Ronaldo Caiado, é o que eu disse ao ministro da Economia, é o que eu disse ao ministro de Minas e Energia. Vá lá em Goiás falar em privatização e ver o que a CEL e que a Enel está fazendo com o cidadão goiano. Vai lá ver se isso é sinônimo de privatização ou é sinônimo de assalto ao bolso do goiano e o total impedimento de crescimento do nosso estado de Goiás com falta de energia elétrica neste momento. Essas são realidades duras que nós temos que enfrentar. Nós somos transparentes. Vocês nunca serão surpreendidos com a nossa gestão, porque nós pautamos pela seriedade e a transparência. O que foi colocado aqui pelo presidente da Saniago, pelo Ricardo Salvini, que é exatamente o que vai acontecer. É aquilo, é a abertura de capital com o comando da Saniago pelo governo do estado de Goiás, e assim será essa decisão da Saniago. Então, minha gente, eu ao concluir as minhas palavras, sei das dificuldades que nós passamos, mas eu tenho a convicção absoluta. Todos nós vamos ombrear essa luta agora. Vamos superar essas dificuldades. Vocês sabem, e também sou como o Ricardo coloca, vocês sabem que para pagar salário este mês, eu tive que buscar empréstimo junto ao Tribunal de Justiça. Quero agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Walter, em ter nos concedido um empréstimo de 230 milhões. Estão buscando toda maneira para podermos tirar o Estado dessa condição de inadimplência, para podermos buscar um empréstimo. Hoje eu disse ao presidente do BNDES, nós precisamos de vocês. Goiás é um estado rico, o que nós precisamos é sair dessa condição que nós estamos, que abra um empréstimo para nós. Vocês vão ver que nós vamos saber superar as dificuldades. Nós vamos entregar um estado que vai ser exemplo para o país. Mas nós não podemos ficar nessa condição de asfixia completa. Nós não temos direito de contrair R$1 de empréstimo em banco algum. Então nós estamos às duras penas aqui, buscando de toda maneira um apoio aqui, um apoio acolá, para arcarmos com os nossos compromissos. Só de folha de pagamento, 1.680 atrasado. Só com a saúde, 750 milhões de reais. Somando todas as dívidas, mais de 3 bilhões e 600 milhões foram deixados no caixa. Mais dívidas estruturantes chegando a 6 bilhões e 100 milhões de reais. O que fizeram em 20 anos com esse estado de Goiás é inadmissível, é inaceitável. Mas para isso, eu tenho a certeza absoluta que da mesma maneira que vocês sentiram e hoje ombreiam a luta da Saniago, todos os servidores vão nos ajudar a reconstruir o estado de Goiás. Vai ser um orgulho para nossos filhos, as pessoas saberem que vão transitar num estado que tem segurança pública.
Nós temos um estado que hoje, um cidadão para ter direito à lei de UTI no Nordeste goiano, tem que andar 750 quilômetros. Eu não canso de repetir isso. Veja bem o que é a importância à vida que é dada a um cidadão que mora na divisa do Tocantins, com Goiás, em Campos Belos, em Montes Claros, em Teresina, em Cavalcante, em Guarani de Goiás, em Mambaí. O cidadão não tem a condição sequer de ser atingido. Onde é que está a assistência médica no extremo norte goiano? Aonde tem um hospital? Busca oeste goiano? Onde é que tem um hospital de média e alta complexidade? Então o que nós temos que fazer, minha gente, é fazer um Estado que possa combater desigualdades regionais e poder mostrar de uma vez por todas, voltemos à história de Goiás, resgatemos a história de Goiás. A história de Goiás sempre foi feita por políticos ilibados, bons debatedores, lutavam e sempre honraram a história de Goiás, a bandeira goiana. De repente distorceu-se a política no Estado. A política nesses últimos anos, ela vai ver quem assaltava mais o cofre público, quem se enriquecia mais, quem negociava mais. Palácio das Esmeraldas não será mais balcão de negócio. Será um local para se tratar com dignidade das pessoas. Podem saber disso. Eu jamais decepcionarei os senhores e senhoras aqui presentes. Nós vamos trabalhar para um Estado que amanhã vocês podem ter a consciência tranquila. Superaremos dificuldades, com todas as dificuldades, mas graças a Deus nós temos o capital moral para chegarmos em Brasília e cobrarmos apoio ao nosso Estado. Nós temos credibilidade moral para passarmos diante de todo o povo goiano e dizer: o nosso objetivo é um só, é fazer com que o Goiás cada vez mais seja não só acolhedor, mas um lugar digno para que todos os goianos possam viver. Um abraço a todos vocês e muito obrigado aqui pela presença de cada um de vocês. Portanto, senhoras e senhores, nós encerramos